Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química do FACEDUCA, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da Química Orgânica. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem nas redes sociais, o nosso Instagram é FACEDUCA. Também não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreverem no canal. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de ácidos e bases na Química Orgânica. Primeiramente, a gente vai relembrar alguns conceitos e introduzir algumas teorias ácido-base, que vão nos explicar quais são as definições desses dois tipos de substância. Bom, primeiramente vamos ver a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. Então, Bronsted e Lowry são duas pessoas diferentes. Eles desenvolveram essa teoria ácido-base de maneira independente. Então, por volta de 1923, o químico Bronsted ele estabeleceu que ácido vai ser um doador de próton e uma base vai ser uma receptora de próton. Mas como assim próton? Porque quando a gente pensa em reações químicas, a gente sempre está lidando com elétrons, né? Porque são os elétrons que vão formar as ligações, são eles que vão ser transferidos de um átomo para outro, né? Como assim próton? Quando a gente fala próton, nós nos referimos ao íon hidrogênio, que é o H+. Então a gente sabe que o átomo de hidrogênio, quando ele está ali eletricamente neutro, ele é constituído por um próton, que está no núcleo, né? O núcleo de hidrogênio é um próton apenas, isso desconsiderando os isótopos de hidrogênio existentes. Então, a maioria dos átomos de hidrogênio, a gente tem apenas um próton no núcleo, e ao redor desse próton nós temos um elétron orbitando. Então, a partir do momento que o átomo de hidrogênio perde esse elétron, né, ele vai ficar com uma carga negativa, que é o H+. Ele vai se transformar no H+. Então, sobra apenas o núcleo de hidrogênio, que é um próton. Então, a gente vai chamar o átomo de hidrogênio ionizado de próton. Então, vamos dar uma olhada em como funciona as reações ácido-base sob a perspectiva da teoria de Bronsted-Lowry. Bom, a gente tem aqui uma equação que representa uma reação ácido-base genérica. Essas espécies químicas aqui, elas não existem de verdade, é só um exemplo genérico. Então, a gente tem o ácido HA reagindo com a base B para formar as espécies A- e BH+. Então, por que que HA é o ácido e por que que B é a base? Bom, HA é o ácido por quê? Porque ele doou o próton que ele tinha, doou um íon H+ para B, que é a base. Então, a base é B porque B recebeu um próton de HA. Então, ocorre uma transferência desse hidrogênio de HA para B, para formar, então, as espécies A- e BH+. Então, quem doou o próton é o ácido, no caso, o HA, e quem recebeu o próton é a base, que no caso é B. E a gente pode também classificar as espécies químicas que são formadas a partir dessa reação ácido-base. Então, a gente vai ter a formação de uma base conjugada e de um ácido conjugado. Então, é o seguinte, A- vai ser a base conjugada, por quê? Porque essa espécie química se originou do ácido HA. Então, a partir do momento que o ácido HA doa o seu hidrogênio para a base, o que resta desse ácido vai ser o quê? A-. Então, esse A- vai ser a base conjugada. Todo ácido vai ter a sua base conjugada. A base conjugada do ácido HA é a espécie A-, enquanto BH+ é o ácido conjugado da base B. Porque essa espécie aqui, BH+, ela se originou a partir do recebimento do próton, a partir do recebimento do H+ pela base B. Então, a base B vai ter o seu ácido conjugado, que é o BH+. Então, nessas teorias, nessas reações ácido-base, a gente sempre vai ter esses pares ácido-base conjugados. Todo ácido vai ter sua base conjugada e toda base vai ter seu ácido conjugado. Então, vamos olhar um exemplo real de ácido em solução aquosa, né, que é pegar alguma substância que vai atuar como ácido e inseri-la em água. Então, nesse caso, eu escolhi o ácido fluorídrico, que é o HF, que é um átomo de flúor ligado a um átomo de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Quando essa reação ocorre, há uma aproximação das moléculas de água
com o átomo de hidrogênio do ácido. Então, ao estabelecimento de uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Só que o que acontece? Essa interação vai ser tão forte que o que vai acontecer é que a molécula de água vai arrancar completamente esse hidrogênio da molécula de HF. Então, esse hidrogênio ele vai passar a se ligar com o oxigênio, que era da água, fazendo com que o que restasse desse ácido fosse apenas o F-, que é o fluoreto, né, que é um átomo de flúor carregado negativamente. Então, aqui a gente tem a formação dessas duas espécies químicas, que é o F- e o H3O+, fluoreto e o íon hidrônio. Então, aqui nesse caso, a gente tem o HF como ácido e a água como base. Qual que é a base conjugada do ácido HF? A base conjugada do ácido HF é o F-, que é o fluoreto. E a base é a água. Qual é o ácido conjugado da base? O ácido conjugado da base é o H3O+. E é muito importante falar que o H3O+, ele que é o responsável por conferir a acidez ao meio. Então, quando eu tenho um meio com uma quantidade muito elevada de H3O+, a gente pode afirmar que aquele meio é bem ácido. Então, quanto mais H3O+ estiver no meio, maior a acidez dele. Outra coisa, como que a gente determina a força de um ácido? A gente tinha falado na aula de funções inorgânicas que a força de um ácido é determinada pelo grau de ionização daquele ácido. Então, quanto mais um ácido se ioniza, maior vai ser a quantidade de H3O+ liberada no meio e, portanto, maior vai ser a força daquele ácido. Mais ácido ele vai ser. Então, a força do HF vai depender da quantidade de H3O+ que ele vai liberar, né? Vai depender da extensão com que essa reação do HF com a água ocorre. Então, se houver muita formação de H3O+, a gente considera que o HF é um ácido forte, e se tiver uma formação baixa de H3O+, né, uma quantidade pequena de H3O+, a gente fala que o HF é um ácido fraco. Essa reação ela é reversível. Ela também pode acontecer no sentido inverso, que é dos produtos voltando a ser o que eles eram ali nos reagentes. Então, nesse caso, o flúor, na reação inversa, o fluoreto arranca de volta um dos hidrogênios do H3O+, então nesse caso o H3O+, que é o ácido conjugado, ele aqui vai atuar como ácido, fornecendo o próton para o fluoreto, que é a base, que tem a capacidade de receber esse próton para formar novamente o ácido que lhe deu origem, que é o HF. E as bases em solução aquosa, né? A principal base que a gente tem, né? Uma das principais bases que a gente tem é a amônia, que é o NH3. Então aqui nesse caso a gente vai misturar amônia com água. Então nesse caso a água ela já vai inverter seu papel. No último exemplo a água teve o papel de base, aqui a água vai ser um ácido. Então essas substâncias que têm a capacidade de atuar tanto como base quanto como ácido, a gente chama elas de anfipróticas ou anfóteras, né? A água é uma dessas substâncias. Então aqui a água é o nosso ácido, portanto ela vai ser a nossa fornecedora de prótons, e se a amônia é a base, portanto é ela quem vai receber o próton. Então aqui a gente tem a aproximação da molécula de amônia com a molécula de água, forma a interação, né, entre o nitrogênio da molécula de amônia e o hidrogênio da molécula de água. Só que essa interação é tão forte que a amônia acaba arrancando o hidrogênio da molécula de água, formando essas duas espécies aqui. O íon hidróxido, que é o OH-, e o cátion amônio, que é o NH4+. Então, a água é o ácido, a base a amônia. Qual é a base conjugada da água? É o hidróxido. E quem que é o ácido conjugado da amônia? O amônio. Por quê? Que essa reação inversa ocorra, o hidróxido tem que vir perto do cátion amônio e arrancar um hidrogênio dele. Então, nesse caso, é o amônio quem vai fornecer o hidrogênio para o hidróxido, ou seja, o hidróxido vai receber um próton do amônio, logo o amônio é o ácido e o hidróxido é a base. E lembrando que o que confere a basicidade de um meio? É a quantidade de íons hidróxido presente naquele meio, certo? Então, quanto mais forte for uma base,
maior vai ser a quantidade de íons hidróxido que ela vai liberar naquele meio em que ela está inserida. Beleza, então aqui a gente pode analisar o caráter ácido ou básico das substâncias a partir da reação química na qual essa substância está participando. Mas tem como a gente simplesmente olhar para a molécula e ver se ela tem uma certa capacidade de agir como ácido ou como base? Bom, na teoria ácido-base de Lewis, Lewis vai afirmar o seguinte, que um ácido é uma espécie que aceita par de elétrons e que base é uma espécie que recebe par de elétrons. Então, Lewis vai falar que um ácido é uma espécie que aceita par de elétrons, enquanto uma base é uma espécie que doa par de elétrons. Como é que isso funciona? Então, agora a gente está falando de elétrons, certo? Então, é o seguinte. A gente vai poder observar que, sob a perspectiva da teoria de Lewis, os pares eletrônicos não ligantes de um átomo presente na base, ele vai poder formar ligações covalentes coordenadas com algum átomo de um ácido. Então, vamos olhar um exemplo. Então, vamos analisar o exemplo anterior sob a perspectiva da teoria ácido-base de Lewis. Então, aqui a gente tem, de novo, ácido fluorídrico e amônia reagindo com água. Então, primeiramente, aqui vamos ver ácido fluorídrico reagindo com água. O que vai acontecer? No ácido fluorídrico, nós temos o hidrogênio ligado ao flúor. Nós sabemos que o flúor é um átomo muito eletronegativo e isso vai fazer com que a densidade eletrônica dessa ligação esteja deslocada em direção ao átomo de flúor, fazendo com que ele fique carregado negativamente, enquanto o átomo de hidrogênio vai ficar carregado positivamente. Então, quando numa molécula eu tenho um átomo carregado positivamente, aquele átomo, muito provavelmente, ele vai ser um bom aceptor de elétrons. Ele vai receber muito bem elétrons que lhe forem oferecidos. Portanto, o que vai acontecer? Aqui a gente tem a água, e na molécula de água a gente tem o oxigênio. Esse oxigênio ele tem dois pares de elétrons não ligantes. Então, o oxigênio ele já está com o octeto completo, ele é estável e ele tem dois pares de elétron ali sobrando. Portanto, ele pode usar um desses pares para se ligar a um outro átomo que esteja precisando, que esteja necessitado de elétrons, né? Que aceitaria bem esses elétrons que ele tem em excesso. Então, como é que a gente tem o hidrogênio, que está carregado positivamente por conta da polarização da ligação covalente com o flúor? E como é que a gente tem um par de elétrons não ligantes que pode ser utilizado para formar uma ligação química? E é isso que vai acontecer. Esse par de elétrons do oxigênio vai se ligar ao hidrogênio. Aí a ligação existente entre flúor e hidrogênio deixa de existir. E o que acontece com os elétrons dessa ligação? Eles vão pertencer ao flúor. E isso a gente vai ter a formação do ânion fluoreto, que é o F-. A gente tem a transferência total dos elétrons da ligação para o átomo de flúor, fazendo com que haja a formação desse ânion F-, que é o fluoreto. E como o hidrogênio se ligou ao oxigênio, a gente tem a formação do cátion hidrônio, que é o H3O+. Pessoal, caso vocês não se lembrem muito bem desse negócio de ligação covalente coordenada, depois deem uma olhada nos materiais sobre esse tipo de ligação, que é como qualquer outra ligação covalente comum, só que a diferença é que na covalente coordenada, o par de elétrons que forma a ligação, eles vêm apenas de um átomo só. Então aqui nessa ligação em que houve formação da ligação entre oxigênio e hidrogênio, essa ligação, quem contribuiu para que ela fosse formada foi só o oxigênio, foi uma contribuição só do oxigênio, por isso que a gente chama ela de ligação covalente coordenada. No exemplo abaixo, que vai ser a água reagindo com a molécula de amônia. Novamente, a gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, portanto, a densidade eletrônica vai estar deslocada para o oxigênio,
fazendo com que o oxigênio fique com carga negativa e o hidrogênio vai ficar com carga parcial positiva. Então, átomos com carga parcial positiva vão ser bons aceitadores de elétrons. Então, o que vai acontecer? O nitrogênio ele tem um par de elétrons ligantes, ele vai se ligar com o hidrogênio, a ligação entre oxigênio e hidrogênio vai ser rompida e os elétrons dessa ligação vão passar a pertencer completamente ao oxigênio, e com isso a gente vai ter a formação do ânion hidróxido, que é o OH-, e do cátion amônio, que é o NH4+. Beleza. Mas até agora a gente viu então só exemplos com substâncias inorgânicas, né? Que é água, amônia, ácido fluorídrico, são todas inorgânicas. Como é que ficam as substâncias orgânicas? Vai acontecer basicamente a mesma coisa. A gente tem que sempre analisar os pontos onde a gente vai ter esses átomos eletronegativos ligados a hidrogênio, ou então algum átomo que tenha par de elétrons não ligantes, porque ali vão ser lugares da molécula onde muito provavelmente vai acontecer reação ácido-base. Então, quem são os ácidos e as bases da química orgânica? Quando a gente vai mexendo com ácido e base em química orgânica, a gente vai sempre falar dos ácidos carboxílicos ou das aminas. A gente sabe que as aminas, elas são derivadas da amônia. A amônia é básica, então os derivados da amônia tendem a apresentar certa basicidade também, porque a gente tem esse nitrogênio, que tem aquele par de elétrons não ligantes, e que pode ser usado para se ligar a algum átomo positivo, carregado positivamente. Já os ácidos carboxílicos, eles podem liberar esse hidrogênio que eles têm aqui, né? Porque o hidrogênio é ligado ao oxigênio. Então, o hidrogênio ele tem uma carga parcial positiva e ele consegue ser facilmente arrancado da molécula, né? Fazendo com que as moléculas de ácido carboxílicos realmente atuem como ácido numa reação química. Mas existem outros compostos que são ácidos e básicos na química orgânica? Bom, como eu falei que muito provavelmente a gente vai ter ácidos quando eu tenho um átomo eletronegativo ligado a um hidrogênio, por exemplo, que é um átomo pouco eletronegativo, a gente vai ter o hidrogênio, que é um átomo carregado positivamente, certo? Então, quando a gente tem esses átomos carregados positivamente, muito provavelmente aquela substância vai poder agir como um ácido. Então, isso leva a gente a pensar que álcoois e fenóis, por exemplo, eles também poderiam atuar como ácidos, e de fato podem atuar como ácidos, porém eles são mais fracos do que os ácidos carboxílicos. A gente tem uma ordem aqui decrescente de acidez, né? Os ácidos carboxílicos, eles são mais ácidos do que os fenóis, que são mais ácidos do que os álcoois. Então lembre-se, os ácidos carboxílicos, dentre os compostos orgânicos, os ácidos carboxílicos são os que apresentam maior acidez, seguido dos fenóis e seguido dos álcoois. Mais para frente, nós vamos estudar um pouco o que envolve isso, né? Alguns aspectos da estrutura das moléculas, o que interfere nessa estrutura para que a gente tenha essa ordem de acidez. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me mandar por e-mail, escrever aí nos comentários. E até a próxima aula.